E eu quero trazer uma palavra para os irmãos em Salmo 63 para começar, que trata justamente sobre o que o pastor estava ministrando agora, sobre nós nos aprofundarmos, sobre nós buscarmos a presença do Senhor, de nós não mais ficarmos na superfície, não mais ficarmos de certo modo brincando, porque nós temos que entender, irmãos, você trabalhou a semana toda, você atravessou vários problemas, várias situações, e aí você se dispõe a estar aqui nesta noite. Não é para que você venha e saia da mesma maneira que você entrou. Esse lugar que muitos acham que é o lugar dos santos é só uma reunião dos separados. Mas isso aqui é um hospital, onde as pessoas entram feridas, entram cansadas, machucadas, e precisam de um alívio, precisam de um socorro, precisam de uma direção. Mas o que mais nós precisamos, além de tudo isso, é ter essa entrega. Entender que por mais que você atravessou uma semana difícil, tenha atravessado um mês talvez muito difícil, mas se você não conseguir entregar o seu melhor ao Pai, você não vai conseguir sair dessa situação que você está. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você entra aqui com o seu coração machucado, com a sua mente bloqueada, com pensamentos ruins, colocando sempre um problema no piso, um problema na parede, um problema no irmão do lado, sempre achando uma coisa que te deixa desconfortável. Mas na realidade, irmãos, não tem problema no piso, não tem problema na parede, não tem problema no teto, no som, não tem problema no altar. O problema está aqui dentro. O problema está em nós nos entregarmos, em nós entendermos que quando nós adentramos na casa do nosso papai, nós temos que entregar o melhor que há em nós. Você entrega o teu melhor a semana toda, mesmo com todas as lutas e dificuldades. Eu conversei com uma passageira essa semana, ela falou: meu Deus, não é fácil, eu entro agora. Eu estava levando ela, acho que era 4h40, 5 horas da manhã. Ela ia entrar cedo e assume uma responsabilidade dentro da empresa, e ela dizendo que ela não era vista, que ela não era lembrada, que as pessoas não entendiam o que ela fazia, que estava muito cansativo para ela. E quantas vezes, irmãos, nós estamos da mesma forma nos nossos trabalhos lá fora, mas aí nós adentramos aqui dentro e ficamos: mas não está legal, mas não está legal, mas está... Davi começou a olhar para dentro dele, e eu te convido nesta noite a olhar para dentro de você. Será que realmente o problema está no templo? Será que realmente o problema está na sua família? Será que realmente o problema está no seu trabalho? Será que é no seu relacionamento, que muitas vezes nem foi de Deus, mas você que assumiu isso? Queridos, estamos sofrendo por falta de direcionamento. Estamos sofrendo por falta de intimidade, de relacionamento, de comunhão. Mas não é com o homem, é com aquele que tem poder para mudar a sua vida. Nós estamos sofrendo porque nós queremos lutar com a força do nosso braço. Nós estamos querendo lutar com a nossa sabedoria, com o nosso entendimento. Nós queremos mudar as pessoas. Eu falava disso hoje de manhã. Muitas vezes nós queremos mudar as pessoas, mas o fato é que nós temos que ser mudados. Eu ouvi certa vez um pastor dizer que a natureza da pedra é ser pedra.
E se a natureza da pedra é ser pedra, ela não vai mudar para te alegrar, ela não vai mudar para que você se fique alegre, porque a natureza da pedra é ser pedra. Ela não vai se transformar em algodão, nem uma flor, porque você gostaria que ela fosse, porque a natureza dela é essa. Aí ele diz: então se a pedra não muda, eu tenho que mudar o jeito com que eu me relaciono com a pedra. Ela não pode me parar, ela não pode impedir de que eu ore, de que eu busque, de que eu louve, de que eu adore, de que eu seja uma pessoa melhor. As pedras não podem parar o meu relacionamento com Deus, não pode parar a minha intimidade com Deus. Então, se você tem alguma pedra que parece ser de tropeço, se alguém tem sido uma pedra para você, começa a olhar diferente para ela e peça a Deus sabedoria e discernimento para você conseguir lidar com isso. Mas não perca o seu relacionamento com o Senhor. Não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de trabalhar, não deixe de adorá-lo, mas seja constante na busca pelo Pai. Salmo 63, versículo 1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Você imagina Davi falando sobre isso com o pai, numa terra seca, num deserto, onde o calor é extraordinário. Então imagina você aí numa terra seca, com sede, cansado, sem ânimo, se rastejando muitas vezes, porque quem se perde no deserto não consegue achar o caminho. Então você fica sem direção. E Davi estava dizendo: Senhor, eu anseio pela Tua presença, eu quero a Tua presença, Pai, porque eu não quero mais sentir sede, eu não quero estar mais sem direção, eu não quero mais estar me arrastejando por aí, Senhor, porque eu sei que na Tua presença eu encontro conforto. Na Sua presença eu sou dessedentado da minha sede. Na Sua presença eu sei que eu tenho direção. Na Sua presença eu não vou cair na miragem, mas na Tua presença eu vou viver o que é real. E quantas vezes você está aqui dentro, nessa terra seca, dentro do seu coração, porque uma palavra te feriu, porque uma situação te ofendeu, e você se fechou. E ainda, por mais que você esteja vindo à casa do Senhor, mas você continua se arrastando, você continua sempre com sede, você continua sempre sem direção. Sabe por quê? Você não está bebendo da fonte que jorra para a vida eterna. Você não está bebendo da fonte que tem águas vivas. Por mais que você esteja aqui dentro, mas você não está vivendo um tempo de intensidade na busca do Pai. Ele está dizendo: ó Deus, eu te busco intensamente. Que tipo de busca você tem feito pelo seu Criador, pelo seu Pai? Que tipo de relacionamento você tem tido com o Senhor nesses últimos tempos? Como você tem se portado como filho? Ei, eu estava sentado ali e o Senhor falava comigo: quando você está diante do seu pai e da sua mãe, geralmente as meninas mais, mas alguns meninos também, pede para quem interceder. Vai lá, mãe, pede para o pai.
Pede para o pai para me sair, ou pede aquela roupa para o pai. E a mãe vai lá e com jeitinho conversa. O menino está precisando, a menina está precisando, ou isso e aquilo. Na maioria das vezes dá certo. Aí depois, quando o menino já se torna um pouco maior, ele vai direto no pai. Fala: pai, eu estou precisando disso. Pai, eu estou assim, eu estou assado. Mas imagina se você pegasse o seu amigo da rua e falasse assim: ó, vai lá e fala com o meu pai para ver se ele me compra um tênis novo, para ver se ele deixa a gente sair. Com certeza não ia rolar, irmãos. E a mesma coisa somos nós. Não adianta você esperar por quem está do seu lado. Tem alguém que intercede por você, e esse é o Espírito Santo de Deus. Ele intercede por você, ele clama a Deus por você, ele busca a Deus por você. Ele fala: pai, o meu filho está cansado, ele está sem direção, então vamos dar uma direção, vamos tirar esse cansaço dele. E você, que nem o pastor acabou de dizer, você já não tem mais buscado essa intimidade com o Espírito Santo. Ele já não é mais o seu conselheiro, ele já não guia mais a tua vida, ele já não te direciona mais. Sabe por quê? Porque você agora está pensando que a palavra tem que ser vinda somente das pessoas. Pai, eu vou na igreja, usa o pastor, usa o levita, usa o missionário, o evangelista, usa lá o profeta. E o pai está dizendo: não, eu quero falar contigo, eu quero me relacionar com você. Então aí é que está a diferença de Davi, quando ele fala: eu te busco intensamente. Senhor, eu estou sem direção, eu estou cansado, eu estou me arrastando, eu estou com sede, Pai. Mas eu sei que em Ti eu posso me refugiar, em Ti eu posso descansar. Quando nós nos relacionamos intimamente, nós podemos descansar. Talvez esse cansaço seu, irmãos, não seja de tanto trabalhar, mas é um cansaço espiritual. Talvez você entrou aqui hoje falando: mas eu estou tão cansado, eu tenho trabalhado tanto. E o Senhor está te dizendo: eu quero renovar a sua vida. Mas aonde que está o seu coração? Está só nos problemas, está só nas situações, está só no olhar para o lado? Igreja, tenha como prioridade a presença do Senhor. Aleluia. Quando eu estava lendo essa palavra e o Senhor falou comigo na ministração, quando David subiu no altar na quinta-feira, o Senhor falou claramente uma frase assim comigo: insaciáveis na busca pela minha presença. Eu não entendi na hora, eu falei: que legal. Só que daí eu coloquei no celular, eu falei: isso vai ser o tema da minha próxima ministração, será, Senhor? E aí, para minha alegria, no final do culto, o pastor fala: você pregando aqui no domingo? Aleluias. Mas é ser insaciável, é querer a presença do Senhor mais do que tudo na sua vida, irmão. Em Provérbios diz que tudo que você possa desejar nessa vida não se compara com a sabedoria. Tudo. E quando eu me relaciono com Ele, Ele me traz sabedoria. Em Provérbios você vai ver que ela diz assim: eu clamo pelas esquinas, mas vocês não me ouvem. Eu clamo para que eu tenha relacionamento com vocês, para que vocês sejam sábios, para que vocês tenham direção. E vocês não me ouvem. A nossa mente está blindada, irmãos. Trabalhamos 24 horas por dia, estudamos, temos relacionamentos, e tudo isso é normal. Mas fala comigo aí, um dia tem 24 horas.
10%, 2h40. 1%, 24 minutos. Qual é o seu nível de relacionamento com o Senhor? Nós não podemos ser mais aqueles filhos mimados que só adentramos na presença do Senhor para pedir. Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso. Tem que haver relacionamento. A palavra tem que te alimentar, a palavra tem que te guiar, ela tem que te direcionar, ela tem que fazer parte da sua vida. A Bíblia vai nos contar lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, 6. Eu sempre escrevo, irmãos, mas não rola. Que aquele povo falava assim, o Senhor falava para o povo: vocês vão pegar a minha palavra, vocês vão ensinar para os seus filhos, e aí vocês vão dormir falando da minha palavra, e quando acordar vocês continuarão falando da minha palavra, e quando vocês estiverem no caminho, continuem falando da minha palavra. E aí vocês fazem o seguinte: escreve na palma da sua mão, e também na sua testa, e se for necessário, você vai e escreve nos umbrais da porta e nas suas janelas, para que vocês não se esqueçam dos meus testemunhos, das minhas leis, porque o Senhor queria intimidade, relacionamento. É isso que o Senhor busca conosco. O que tem te afastado da palavra, irmãos? Eu não tenho tempo de ler. Tá certo, põe um versículo no seu celular, na hora que você ligar, opa, tá aqui. Você não trabalha? Põe um versículo lá na sua geladeira, no seu armário, toda vez que você for limpar, cozinhar, opa, aí está a palavra. É querer relacionamento. Paulo dizia assim: esmurro meu próprio corpo e levo ele a ser escravo, para que depois de eu pregar a muitos, não venha eu ser reprovado, ou em algumas versões desqualificado. É levar o seu corpo. Você leva ele no limite, né? Trabalha, estuda, trabalha, faz faculdade, trabalha, faz faculdade, família, diversão. Então guarda aí mais 24 minutos, que seja 1%. E tenha relacionamento com o Pai. Igreja. Esse capítulo 63, ele é maravilhoso, porque no versículo 2, Davi vai dizer assim, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Depois de eu buscar a tua presença intensamente, ou de madrugada, eu quero avistar, Senhor, ou contemplar o teu poder e a tua glória. E o versículo que é mais lindo, até uma vez eu comentei ele, falei dele para Lomara: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. O amor dele, irmão, é melhor do que a vida. É por isso que Jesus, ele não se intimidava diante da morte. É por isso que Jesus não se intimidava diante dos homens. É por isso que a palavra diz: olha, não temos homens a quem só mata o corpo, antes tema aquele que tanto pode matar um como o outro e ainda lançar no inferno. Versículo 4 diz: enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará.
Então, quando ele contempla tudo isso, quando ele tem esse relacionamento, essa intimidade, quando ele é descedentado pela presença do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem e se manifesta na vida de Davi, aí então ele diz assim: a minha alma ficará satisfeita. Então, fala para o seu irmão assim: essa insatisfação só será suprida com intimidade, com relacionamento. Você pode trabalhar bastante, você pode estudar bastante, você pode fazer o que quiser bastante, mas se não houver relacionamento, se não houver amor, se não haver disponibilidade, a sua alma nunca vai estar satisfeita. E nós, como igreja, temos que ser gratos e satisfeitos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas Ele não tem feito muito, então tá bom. Se resume a um: entregou seu único filho para morrer por você. E hoje você tem o seu nome escrito no livro da vida. Tá bom para você? Ah, pastor, não tá bom não. Então você é o mais miserável dos homens dessa terra, porque a Bíblia diz que se eu esperar por Ele somente nessa vida, somente por essas coisas, eu sou o mais miserável de todos os homens. Você é a estrela que tem que brilhar lá fora, irmão. Não para se aparecer, mas para que as pessoas encontrem em você uma direção. Certa vez eu falei a respeito de um irmão Carlos. Não sei se falei na igreja, talvez eu tenha falado, mas falei no link. E se eu falei aqui, vou falar de novo. Do meu tamanho assim, alto, só que calvo, igual Eliseu. A Deus é amor, né, David? Comentei. Uma bênção. Subia no monte 2, 3 vezes por semana. Quando descia, o rosto parecia que estava iluminado. Você ia conversar com ele, ele sentava para falar com você. Ele começava a falar, os olhos começavam a lacrimejar, e ele falava do amor que ele tinha pelo Senhor, sabe? Uma pessoa humilde, não tinha roupa chique, não andava de bicicleta. Toda vez ele falava: irmão, você não tem um terno para me dar? Você não tem um sapato sobrando lá? Só que na hora que ele começava a conversar comigo, irmãos, as coisas celestiais, das coisas que ele via e ouvia da parte do Senhor, das experiências, como eu acabei de dizer, tudo que você possa desejar não se compara a isso. Intimidade com o Senhor a ponto de ele ser quase morto por 3 vezes, por amor ao Senhor. Não como nós, que falamos que passamos por tribulações e por lutas, porque estamos sempre buscando algo para nós. Ah, eu estou na prova, eu estou na luta. Irmão, o que está acontecendo? Eu estou devendo. Ah, eu preciso comprar um carro. Ah, eu preciso de uma esposa. Ah, eu preciso de um marido. Ah, eu tenho que terminar a faculdade. Ah, então essa é a sua tribulação, a sua luta. Esse não foi o exemplo que a palavra nos deixou. A palavra nos deixou um exemplo de que nós temos que se morrer por estar fazendo o bem. E o bem é vivendo pela palavra de Deus e por amor a Deus e fazendo a vontade de Deus e ganhando almas para o Senhor. E se você tiver que ser perseguido, preso ou agredido, que seja em poder falar: eu estava cumprindo o meu chamado, eu estava fazendo a vontade do meu Pai e não a minha.
Não falar que está na luta, ou está na tribulação, está na prova, porque você está correndo atrás dos seus objetivos, daquilo que vai alegrar o seu coração, e que nem vai alegrar, porque se nós não estivermos satisfeitos em Deus, você vai conquistar, você vai conquistar, você vai conquistar. Mas a Bíblia diz, e eu já falei isso aqui: sábio é aquele que ganha almas. Eu ouvi uma coisa que se encaixou com isso, irmãos, na semana passada. E tinha um pastor que ele orava igual eu também orava: Senhor, eu quero que o Senhor me use para curar. Senhor, me usa para libertar. Senhor, o teu povo está sofrendo, precisa de cura, precisa de libertação. O seu povo precisa, Senhor, que o Senhor manifeste o seu poder. E ele disse que ele orou por 2 anos a respeito disso. E quando findou os 2 anos, o Espírito Santo falou para ele: você está orando errado. E ele disse: como, Senhor? Eu quero que o povo seja curado, eu quero que o povo seja liberto, eu quero ver a tua glória se manifestar, para que a igreja seja edificada. E o Senhor está falando que eu estou orando errado. Ele falou: muitos pregarão no meu nome, muitos curarão, muitos libertarão a outros, muitos farão muitos sinais e muitas maravilhas, mas naquele dia eu direi: aparta-te de mim, que eu não te conheço. Você tem que orar, filho, querendo me conhecer, relacionamento comigo. Isso tudo eu vou fazer, mas eu quero fazer tudo isso na sua vida e naquele dia que você esteja comigo. Aleluia. Então, mano, que nem já foi dito aqui pela pastora e tudo, você pode lavar, você pode passar um pano, você pode vir para o bazar, você pode vir enfeitar, você pode vir pregar ou cantar. Tudo isso é muito lindo, mas se o destino final não for adoração, se o destino final não for um coração aquebrantado e contrito, se o destino final não for ter relacionamento, é em vão. Infelizmente. E aí nós sofremos, porque nós não entendemos que mais do que um nome, um renome, mais do que sermos conhecidos por homens, nós temos que ser reconhecidos e conhecidos pelo Papai. É Ele que vai te levar a morar com Ele, irmãos. E muitas vezes nós cantamos e pregamos, tudo é para Ele e por Ele, mas na verdade é tudo por nós e para nós. Sabe por quê? Porque nós vamos, cantamos, pregamos, nos emocionamos e depois saímos da mesma maneira que entramos. Quando é amanhã, já está brigando de novo com o marido, já está brigando de novo com a esposa. Não que não haja uns atritos, mas tem coisas que são constantes, irmão, e que não deveria ser assim. Depois já sai falando mal da empresa, mal do patrão, mal disso, mal daquilo. Se reúne com os amigos e só para falar mal. A sua boca foi feita para louvor do Senhor.
para abençoar. E quando você tem esse mínimo de relacionamento com o Senhor, a sua vida é transformada. Sabe, igreja, como a maioria daqui, esta foi a última porta que eu falei para minha esposa que eu ia entrar. Eu falei para ela, eu não quero mais procurar a igreja, eu não quero mais ficar indo de um lado para o outro. Eu não quero. Quando eu entrei aqui, eu falei, pastor, deixa eu ser tratado. Eu não quero nada, eu só quero adorar. Eu quero renovar a minha intimidade. E quando nós decidimos nos membrar nessa igreja, eu decidi que tudo que eu tinha vivido há mais de 20 anos atrás ia ficar para trás. Porque não adianta você falar, eu fui machucado na outra igreja, aconteceu isso na outra igreja, eu fiz isso e isso. E aí você entra aqui, você começa a ter as mesmas atitudes que você teve lá também, os mesmos pensamentos, viver a mesma vida que você vivia lá. Então não vai ser novo, irmãos, só vai ser mais um lugar. E talvez seja por isso que você está insatisfeito. Falta relacionamento. Aquele que você perdeu lá atrás, aquele que você deixou morrer lá atrás por alguma coisa que te entristeceu, que te magoou. Talvez você entrou aqui hoje, Senhor, eu quero uma direção. Senhor, fala comigo. E o Senhor está te dizendo, filha, relacionamento comigo é a chave. Intimidade comigo é a chave. Você tem que ser insaciável na busca pela minha presença. Ei, nós falamos aqui de Deuteronômio 6, irmãos. Se levanta, fala do Senhor, vai dormir falando do Senhor, está no seu trabalho. Não precisa ser aquelas pessoas que ficam falando alto, gritando para se aparecer. Não é isso que eu quero dizer. Mas é estar orando no Espírito, orando na sua mente. É tirando um tempo que a gente perde aqui. Talvez não. 10% do dia vai fácil. E não em coisas importantes. 24 minutos é 3 views. 4. Eu conversava com um jovem hoje que eu trouxe ele da igreja, estava trazendo ele da igreja dele para casa. E ele falava assim: irmão, sabe que às vezes bate um desânimo. Eu vou orar, eu não consigo orar. Eu vou ler, eu não entendo nada. E não é fácil mesmo. Sabe por que não é fácil? E ele falou assim: e olha que eu sou estudado. Ai, Senhor. Senhor, Salmo 119, versículo 17 ao 18. Abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Você pode ser o que for, irmão: médico, juiz, advogado. Se não se dobrar num relacionamento, se não dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, e com intensidade me buscar,
se quando for ler a minha palavra não pedir a minha ajuda. Irmão, não tenta ler isso aqui sem o Espírito Santo, não vai rolar. Quantas vezes, fala comigo, Senhor. Opa, meu primeiro pastor falava isso. Quantas vezes a gente fala isso, né? Senhor, fala comigo. E Judas se enforcou. E aí? Espírito Santo, fala comigo. Está aqui a tua palavra. Eu não consigo compreender com os meus olhos naturais, mas abre os meus olhos e guia-me naquilo que o Senhor tem para mim. Eu tenho certeza que por mais que seja difícil no começo, mas Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar, e aquilo que parecia ser maçante, cansativo, vai se tornar o seu prazer. E você vai dizer, igual a palavra do Senhor nos diz, que desce como mel nas minhas entranhas, me alimenta. Aleluias. Vai ser prazeroso você ler a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o sábio acumula conhecimento. Então você fala, Senhor, eu quero te conhecer cada vez mais. Eu vou conhecer as coisas seculares, mas eu quero te conhecer cada vez mais, porque a tua palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É essa a história nossa, irmãos. Essa é a nossa vida, em conhecer ao Senhor e prosseguir. Ah, não, mas já está bom, eu já sinto um arrepio, eu já dou uns. Isso não te leva para o céu, mas intimidade, graça, é você saber que mesmo em meio às lutas, há alguém que cuida de você, que você vai dizer: Pai, está difícil. Mais um detalhe que eu falava daquele rapaz. Ele falou que ele separou de uma mulher e tal, que não era casado. Não vou entrar nos detalhes. Falei, mas e aí, você tem vontade de casar, irmão? Porque não adianta eu falar que eu vou orar por você, para você casar, sendo que você, não sei nem se você quer casar. Ele falou: irmão, tá difícil. Uma mulher que venha para somar, que venha para acrescentar, que venha ser auxiliadora. Mas você pediu isso para o Senhor? Irmãos, era para mim ter encerrado a corrida dele e tá eu lá. Mas glória a Deus e aleluia, o Senhor sabe todas as coisas. Fiquei com ele ali. Mas você pediu para o Senhor? Ele falou: eu já pedi para o Senhor que eu quero uma esposa boa, que seja serva de Deus. Eu falei: não, irmão, eu aprendi que você tem que ser específico. Não que o Senhor não saiba, mas fala assim: Senhor, eu quero uma mulher loira ou morena, de 1,70m ou 1,65m ou 1,80m, que ela seja magra, cabelos longos, eu não sei, ou gordinha, eu não sei, sabe? Eu fui falando para ele, ele falou: e tem que fazer isso? Eu falei: ele é seu pai, cara. Pede para ele. Falei assim, agora você pede uma mulher que seja crente. Aí ela vai ser mais crente que você. Você vai falar: nossa, essa mulher também é muito santa. Ou se ela é menos, vai falar: está me atrasando no ministério. Então peça certo. E ele ficou olhando para a minha cara assim, ele falou: eu nunca pensei nisso. Eu falei: pois começa a pensar, irmãos. Vai pedir um carro? Seja específico, né? Falei para ele também. Às vezes fala: Senhor, eu só quero só um carro. Aí vem um 147, um Fusquinha que dá só trabalho. Aí você vai falar: Senhor, é isso que o Senhor tinha para mim? Misericórdia. Você não soube pedir, cara. Intimidade gera isso. Intimidade gera você falar assim: Pai, a situação não está como eu gostaria que estivesse, mas eu sei que o Senhor pode mudar. Senhor, eu estou sem direção, eu estou cansado. Como Davi naquele deserto, eu estou com sede, eu estou cansado, eu estou me arrastando, Senhor. Mas eu sei que o relacionamento íntimo contigo me fará sair dessa situação.
E eu não vou mais sofrer como eu sofria antes. Não porque não tenha problemas que venham acontecer, mas porque eu sei que em cada um deles o Senhor me concederá a vitória. Não mais ficar somente nessa luta, nessa tristeza, nesse cristianismo. Ai, Senhor, é legal rodar de domingo, irmãos. Eu pego muitos irmãos que estão indo para a igreja, para as escolas bíblicas, para os cultos de manhã. Aí a minha mulher foi brigando com a filha e falando com a filha. E eu só tinha o destino, mas eu não sabia quando era. Quando eu chego na porta da igreja, oh glória, Jesus, fala com ela agora, Pai. Ai, Senhor. Não que não tenham brigas, é que nem eu disse. Mas quando eu vou para a casa do Pai, as coisas têm que ser diferentes. Eu ouvi alguém dizendo aí, quando eu tiver que pregar, quando eu tiver que louvar, a gente briga depois. Hoje não. Depois a gente fala sobre isso. Hoje deixa. Então quando você subir a casa, quando você subir ao templo, por mais luta que você esteja, guarda a tua boca. Não abra a tua boca no calor da emoção. E depois entra aqui como se nada tivesse acontecido e fala: Senhor, fala comigo. E aí o Senhor não fala, você vai falar: mas o Senhor não me ama. Mas que relacionamento é esse que você tem com Ele? Porque se você tiver um relacionamento de amor com o Pai, você vai ter um relacionamento de amor com seus irmãos. Ah, mas aquele ali é muito difícil. Você não conhece ele, pastor. Verdade. Mas a Bíblia diz que se eu amar somente aqueles que me amam, se eu cumprimentar somente aqueles que me cumprimentam, que diferença tem entre eu e um ímpio? Não precisa estar colado? Não precisa estar colado. Mas tem que amar. Tem que ser filho. Nada é fácil. Principalmente no começo. Mas o final é muito bom sempre. E por mais que você fale assim: eu não consigo perdoar, pastor, é muito difícil. Ah, eu não consigo me relacionar com esse tipo de pessoa. É muito difícil, com certeza, é muito difícil. Mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus e a palavra no seu coração, irmão, se torna mais fácil. Minha esposa e eu temos uma facilidade de lidar com pessoas que são mais restritas, pessoas que não são de muito acesso. Eu não sei, Deus trabalha na vida da gente dessa forma. Aqui, o João ele é japonês do Paraguai. Mas os japoneses não dão confiança. Para você arrancar um sorriso de um japonês, irmão, não é fácil. Mas o Senhor tem nos dado graça, irmãos, que a gente, onde eu chegar que tem pessoas assim, o Senhor nos ajuda. E essas pessoas se abrem com a gente. Estava falando para o João na semana passada. Peguei a senhora Tizuko, 80 anos de idade, lá em Vargem Grande, e trouxe aqui perto do Animalia Park. Pensa numa senhora simpática que veio conversando comigo, me chamando de meu filho. Eu conheço uma família de portugueses que não gostava de ninguém no bairro, irmãos. Ninguém. Todo mundo era ruim para andar com os filhos deles. Mas eu era o meu filho preto. Chamava eu para estar na casa deles, irmãos. Viajava com eles. Aí nessa época de comer peixe, fazer aquelas coisas de bacalhau, aquelas coisas lindas. Vem comer, meu filho preto, vem comer. E eu estava lá sempre com eles. Pessoas que sempre... Todo mundo tinha como: não, os pais do Alex e do Luciano é muito chato, não, esses portugueses.
comigo, irmãos, era como pais. Talvez isso seja um dom que Deus me deu, não sei. Mas essa facilidade de se relacionar com esses tipos de pessoas. Pessoas que às vezes estão no canto, que não se relacionam com ninguém. Talvez porque eu já tenha sido assim. Porque eu sou muito tímido, irmãos. Para mim lidar com as pessoas não é fácil. Nem com a pastora eu conversava muito quando nós começamos a namorar. E mulher não fala, então estava tudo certo. Ela falava por nós dois e mais o meu filho que nem tinha nascido ainda. Aleluia. Mas glória a Deus, porque tinha assunto, né? Porque senão ficava um olhando para um lado, outro olhando para o outro. Porque quando nós começamos a namorar, ainda não tinha essa tecnologia toda, então não tinha celular para lá e para cá, né? Para quem é de Cotia, tinha só os 493. Então, como eu não tinha, porque no lugar que eu morava a gente não tinha acesso a essas coisas, eu vinha lá do Morro do Macaco andando para encontrar com ela. Mas, irmãos, é bênção de Deus o relacionamento com o Pai. E Ele nos leva a experimentar coisas como essas, de você conseguir se lidar com pessoas. O meu primeiro pastor, ele dizia, ó, coisa terrível é lidar com o ser humano. Mas até que você entenda o ser humano, é difícil. Mas depois quando você vai entendendo, e você vai compreendendo também que a palavra, o relacionamento com o Senhor, o Espírito Santo se movendo através de você, vai te fazendo você ser moldado a lidar com esses tipos de pessoas e levar a palavra para eles. Então nunca exclua alguém porque você acha que aquela pessoa é chata, porque aquela pessoa é isso ou aquilo. Não, ore por ela. E se for o caso, vai lá, se achega a ela. Quem não conhece a pastora e eu, fala assim, nossa, esses dois são chatos. Mas depois que conhece, continua falando. Então, brincadeira. Graças a Deus não. Graças a Deus não. Mas que você nesta noite venha entender que tudo isso tem uma base em se relacionar com o Senhor, em ter intimidade, e que talvez você tenha perdido no decorrer da sua caminhada. Sabe, irmãos, por que andar cansado? Por que andar sem direção? Por que estar num relacionamento com seu marido, com a sua esposa ou com seus filhos e dizer, só estou por estar? Porque eu estou no templo só por estar? Porque eu estou no meu trabalho só por estar? Não sobreviva, mas viva. Viva. Quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós temos vida. Aleluias. Sabe, a maior dificuldade do ser humano é se render. Como eu disse, a gente veio de igrejas tradicionais, vestia o terno, a gravata, sentava aqui em cima, aí estava todo mundo no manto e você tinha que ficar aqui. Aleluia, glória a Deus. Se fazer assim, irmão, toma cuidado que você faz em cima do altar. Irmão, ó, vigia. Não tinha relacionamento. Era uma capa que nos fazia super crentes, mas que por dentro estava totalmente esmagado, destruído.
É por isso que entra homens e mulheres que se dizem de Deus, rodopia, salta, pula, entrega, faz isso, aquilo. Chega em casa, bate na esposa, bate nos filhos. Mente, rouba, não paga. Sai falando mal da igreja, sai falando mal dos irmãos, sai falando mal da liderança. Mas quando você busca relacionamento, quando você é tratado pelo bálsamo de Gileade, quando você é curado e liberto pela palavra, quando o Espírito Santo faz morada em você, irmão, aí você sobe para o templo e fala: Pai, o que eu tiver de fazer é para o Senhor, não é para o homem. E a minha adoração é para te exaltar, não é para exaltar o homem. Então tudo que eu fizer, Senhor, é para ti, de verdade, Senhor. A minha entrega a ti é de verdade, Senhor. E eu só quero que o Senhor mate a minha sede. Que o Senhor, Pai, me dê a direção. E se eu estiver com a minha vista turva, se eu estiver vendo miragem, Senhor, abre os meus olhos de novo, porque eu não quero me perder no caminho. E muitos de nós temos nos perdido no caminho, irmãos. Talvez você está atravessando um deserto, e como foi ministrado aqui, era para ficar alguns dias, algumas semanas. Você já está atravessando anos, porque você veio da outra igreja, de um relacionamento, de outro relacionamento, e tem trazido tudo isso para você de novo, e falando assim: eu não queria mais viver isso, mas estou vivendo tudo isso de novo. Não viva. Ah, mas não é fácil, pastor. Não é fácil, mas a palavra cura, a palavra liberta, a palavra restaura, a palavra transforma, a palavra direciona, ela salva. Mas sabe, está tão duro aqui dentro que a palavra não consegue penetrar. Ouve aqui, mas sai aqui, não desce, não penetra. E aí nós temos uma igreja doente, uma igreja onde nós estamos sofrendo. Se perguntarmos quem aqui precisa de um milagre, todos nós precisamos. Quem precisa de uma cura? Uma grande parte. Quem precisa? Um monte de gente. Eu me recordo, nós fazíamos culto nos lares. Não nós éramos auxiliares naquela época, mais a pastora do que eu não ia muito. E tinha uma irmãzinha, irmãos, que toda semana oravam por ela e os demônios saíam. Aí na outra semana de novo. Aí ia para o culto também, a mesma coisa. E aí você perguntava: e a palavra, irmãos? Irmã, eu não me lembro. Por isso que eu venho no culto nos lares, porque daí o pastor sempre falava para nós usar a mesma palavra e disseminar ela um pouco mais, né? Nas terças-feiras. Mas fato é, irmãos, que se a palavra não entrar, não há cura. Se a palavra não entrar, não há salvação. Se a palavra não entrar, não há transformação, não há mudança de caráter, não há mudança de vida. E aí você vai falar: mas como isso, pastor? Simplesmente se entregando, não confiando na força do seu braço, não confiando no seu conhecimento, não trazendo lá de fora o que você viveu, mas dizendo: Senhor, eu quero andar em novidade de vida. Eu quero, como diz aquele louvor, viver algo novo.
quero viver uma transformação na minha vida. Eu quero chegar hoje à noite na minha casa e falar: Senhor, foi Salmo número 63 que o Senhor ministrou, e eu quero te buscar intensamente nas madrugadas. Eu quero, Senhor, que o Senhor tire a minha sede. Eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor me transforme, porque o teu amor, Senhor, é melhor do que a vida. Eu quero colocar a tua palavra. Se eu estou me esquecendo da tua palavra, pois eu vou escrever na tela do meu celular, eu vou colocar na porta da geladeira, eu vou colocar na porta do armário, do meu guarda-roupa, do meu closet. Eu não importa, Senhor, eu vou colocar um versículo, a tua palavra, mas eu não vou mais me esquecer daquilo que me traz vida, daquilo que me alimenta, e a nossa intimidade vai ser restaurada. Lembra da mensagem do final do ano? Restaurando o altar da adoração. Vai passando o ano, a gente se esquece, irmãos, que nós temos que viver os poços, fontes inesperadas. E a gente vai passando o ano, a gente se esquece, e as lutas vão acontecendo, e a gente vai se esquecendo. Ou talvez você vai falando: não era para mim, é para o pessoal de Bertioga, é para o pessoal de Alphaville. O Senhor não tem seus preferidos. Ele tem aqueles que buscam relacionamento, aqueles que têm disposição e disponibilidade para viver o que Ele está declarando e decretando. Ninguém falou que ia falar hoje e ia acontecer amanhã. Você já viveu milagres ou promessas que foram feitas há 5, 10 anos atrás, e você viveu agora? Talvez o Senhor te prometeu há alguns anos e você não viveu ainda, e você já até falou: Senhor, isso não era para mim, foi só o profeta que falou da boca para fora. O Senhor se responsabiliza pela palavra dele, irmão. E a palavra dele na boca do profeta tem poder. E você vai viver o extraordinário de Deus. E se o Senhor falou através do nosso pastor no final do ano que nós beberíamos dessas fontes, nós vamos viver. Mas para isso temos que restaurar o altar dia após dia. Nós temos que buscar relacionamento todos os dias com o Senhor, para que nós possamos viver intensamente essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. Para que você não saia daqui amanhã e entre na sua empresa, na sua escola, na faculdade, da mesma maneira que você estava semana passada, mas você chegar diferente lá, e as pessoas olharem e falar assim: ó, você está diferente. Você está diferente. O que aconteceu com você? Você vai falar assim: eu descobri, ou então eu revivi a intimidade com meu papai, que eu tinha perdido no meio do deserto. Por isso eu andava cansado. Fica de pé. Por isso eu andava cansado. Por isso eu não sorria mais. Por isso eu falava mal de todo mundo. Por isso eu não acreditava mais no meu casamento, não acreditava mais no relacionamento com os meus filhos. Por isso eu não acreditava mais no relacionamento com o meu supervisor, com o meu chefe. Por isso eu não acreditava mais que o Senhor ia cumprir a promessa dele na minha vida. Mas Ele vai. O que você pode fazer nessa noite para começar essa busca intensa de relacionamento com o seu Pai? O que você pode fazer, irmão?